Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem a intenção de dar voz aos empreendedores, empresários aí do nosso estado, do nosso país e ter essa comunicação direta e clara com o nosso público. Então você que está acompanhando a gente aí, ó, se inscreve, curte, compartilha. Qual mais, Lu? Se inscreve, curte, compartilha. E ativa o sininho aí de notificação para acompanhar a gente, galera. Hoje a gente está aqui com o doutor Márcio Morrone, ele aí que é expert em contorno corporal e mamas, é, trata celulites. Conta um pouquinho aí, doutor, das suas especialidades aí. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado pelo Paulo, acertar aí nosso estou muito convite. feliz. Você que está me assistindo, a gente está muito agradecido dessa oportunidade. Falar um pouquinho mais sobre cirurgia plástica aqui num podcast tão bem visto aqui em Cuiabá e toda Mato Grosso. Vou falar um pouquinho sobre o que é a cirurgia plástica aqui para você e como que eu iniciei nesse processo como um todo, Isso. né? Isso é importante. Existem especialidades que elas são pensadas desde o início, mas para mim não foi com esse ponto de vista. Eu conheci a cirurgia plástica depois de uma trajetória já longa, em que eu conheci um outro colega, cirurgião plástico. E ele me fez eu conhecer a verdadeira cirurgia plástica, com toda a arte, todo o carinho, todo o capricho. E a partir daí que eu pensei em fazer cirurgia plástica. O início da minha carreira, eu pensei em ser cirurgião oncológico. Acompanhei muitos cirurgiões oncológicos aqui na cidade, mas devido a conhecer esse outro colega e ele me apresentar a cirurgia plástica de uma forma tão bonita, tão agradável, mostrando a melhora da autoestima das pessoas de uma forma tão elegante e tão alegre, me fez eu repensar. E como eu estava com uma grande disponibilidade de ir para fora de Cuiabá, Mato Grosso, eu fui para Santos, onde eu fiz a minha residência em cirurgia plástica. Acabei ficando por lá uns 3 anos e meio e voltei. Voltei porque eu sou casado com uma moça do interior e eu queria uma rede de apoio para ter os meus 2 filhos que eu tenho hoje. Tenho um filho de 4 e de 2 anos. E achei prudente vir para cá para ter uma rede de apoio maior. Mas a cirurgia plástica hoje é o que eu respiro 24 horas. Não dou aula em nenhum outro local, apenas fico na clínica dando todo o suporte para o meu paciente. Eu acho que toda mulher, principalmente 90% ou 95% do meu público é mulher, ela deseja uma atenção muito grande durante todo o processo, antes, durante e após o procedimento, um acompanhamento adequado. Então, para que isso aconteça, você tem que ter disponibilidade. A disponibilidade do cirurgião plástico é algo essencial para o sucesso da clínica. Então, quando a gente analisa um cirurgião plástico de alta performance, você tem que ver o quanto ele se dedica ao cliente. Se ele tem pouco tempo de dedicação, pode ter certeza que ele não consegue controlar pequenos caminhos desviados. É normal você ter uma complicação num pós-operatório. É normal, às vezes, você ter um ponto aberto, um ponto que vai sair. É normal, às vezes, você ter uma dor maior, um hematoma maior. E o que você faz? Você tem que procurar o seu cirurgião plástico. Então, caso você consiga ter todo o acompanhamento, com certeza, eu te falo com toda certeza, você vai ter muito mais sucesso com esse cliente. E então a minha trajetória foi baseada numa carreira como médico, fiz a Federal aqui de Mato Grosso, fiz o Hospital Júlio Miller como cirurgião geral e depois fui fazer cirurgia plástica em Santos, voltando depois de fazer. O bom de eu ficar lá é que eu fiz vários cursos, várias pós-graduações. E você me fez perguntar, Paulo, qual que era o meu desejo aqui em Cuiabá, né? Isso. Como que eu gostaria de ser reconhecido como referência? Existe há mais ou menos uns 10 anos um cirurgião plástico da Colômbia que estudou nos Estados Unidos, multimilionário, mas inteligentíssimo e inovador, que fez o surgimento da cirurgia plástica da lipo de alta definição. E quando ele veio no Brasil, eu estava como estagiário em Santos. Antes de eu fazer a plástica, eu fiquei um mês lá fazendo estágio. E eu conheci esse cirurgião plástico em São Paulo, quando eu fui fazer um curso. E todo mundo debochava dele, falando que a lipo de alta definição era Photoshop, era mentira. Não poderia acontecer aquilo de forma verdadeira. E na apresentação eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Um abdômen mais atlético, a mulher mais definida. Tem muitas mulheres que elas ficam sofrendo na academia, né?
mães ou moças muito jovens sem filhos e não conseguem atingir seu abdômen atlético. Barriguinha definida. Barriguinha definida, né? Aquela marcaçãozinha mais atlética na lateral, fazer uma cintura mais proeminente e fazer a correção do bumbum afundadinho, né? Que é a depressão trocantérica. E ele corrigia tudo isso e trazia uma grande harmonia. Eu falei, opa, aí tem algo muito diferente. Todo mundo criticando. E me colocaram para auxiliá-lo. Olha só. Num congresso que ninguém queria, nenhum dos residentes queria. Eles não davam credibilidade. Não esse davam médico. credibilidade. Olha só. E aí, o que aconteceu? Eu lembro até hoje. O pessoal me colocou na primeira cirurgia dele e era uma das primeiras apresentações desse cirurgião aqui em São Paulo. E quando o pessoal, ao final da cirurgia, percebeu que era verdade, o pessoal desesperou. Olha só. Porque o pessoal queria já entrar na segunda cirurgia. Eu falei, calma aí. Se eu já estou no início, eu vou ter que ir até o final. Exatamente. Então eu consegui aproveitar todo aquele contexto, ver ele operando. Então aquilo me chamou a atenção de forma surreal. E eu falei, eu preciso aprender o que ele está executando. Essas técnicas. Essas técnicas, né? Existem muitos detalhes. Você vê em rede social, você vê em vídeos apresentados em rede social. Só que para você chegar naquela maestria, em todo aquele contorno, existem muitos detalhes, muitos pulos do gato. Né? Existem muitos caminhos diferentes que você tem que passar para você conseguir aquele resultado. E ele já tinha tudo isso pronto. Né? Ele já tinha 21 anos com a técnica desenvolvida e sendo criticado a nível mundial. 21 anos. Quando eu voltei para Cuiabá, eu voltei há mais ou menos 7 anos. Agora, deu praticamente 7 anos que eu voltei de Santos para Cuiabá. Eu introduzi junto com outro colega aqui em Cuiabá, que hoje está em São Paulo, que é o Dr. Bruno Zimmermann. Ele era colega meu e ele trouxe junto comigo a lipo de alta definição aqui para Cuiabá, Mato Grosso. Vocês foram os primeiros a Os pioneiros, os pioneiros. Ele vinha, ficava e ia embora e eu cheguei e fiquei morando. E nós mostrávamos isso. Eu ia em televisão, mostrava. Nós éramos criticados. Os outros colegas iam em rede social aqui em Cuiabá, Mato Grosso, falando mal. Sendo que em São Paulo, sempre assim, né? Em São Paulo já estava bombando. Todo mundo falando muito bem, destacando, falando que era algo sensacional. E aí, através de grandes influenciadoras, deu mais uns 2 anos, explodiu a nível Brasil. Aí não teve para ninguém. E a gente gostou muito disso. E eu já tinha ascensão na lipo de alta definição, então por isso que eu falo, eu sou um cirurgião plástico focado em contorno corporal. Só que nenhuma mulher consegue só dar valor ao seu contorno corporal. A mama é a região mais importante da mulher. A mama é a região mais importante de uma mulher. Não tem jeito. Chamar atenção. Você pode ter um abdômen muito modificado, uma mama modificada, mas a mama é a região mais importante para uma mulher. Na parte estética, o senhor fala? Como um todo, como autoestima. Olha Se a só. mama tiver empinadinha, durinha, A autoestima dela vai estar lá o em abdômen cima. ela dá um jeitinho com uma cinta, ela vai embora. Mas ela precisa fazer uma grande mudança na sua mama. Então a gente não pode deixar a mama de lado. E acompanhando outros colegas, mesmo após a residência, a gente tem hoje a possibilidade de fazermos muitos cursos. Cicatrizes menores, cicatrizes em L. Foi aí que eu decidi. Vou ficar apenas em contorno corporal e mama. Então, você que está me assistindo, você está vendo que mulher não fica sem fazer a sua mama. Você pode ter certeza, pergunta para sua amiga aí do lado, você vai ter certeza que ela vai ter a mesma opinião. É o que dá o diferencial. Dá o diferencial. E, pode ter certeza disso. Grupo feminino, tá? e, doutor, aqui eu vi que o senhor leva isso como uma arte, realmente. E é uma arte, né? Porque o cara, com as mãos, então ele tem que desenvolver uma técnica diferenciada do artista. Como que é? Você falou que algo ele muito fazia algo importante. Eu fiz um curso de lipo de alta definição há 8 anos. Um dos, né? Que eu já fiz. E todo mundo que estava comigo nesse curso lá atrás, eu acompanho em rede social. Cada um faz um desenho. Olha só. Cada um tem uma forma Como se fosse a assinatura do artista. de expressar a técnica aprendida, que todo mundo aprendeu da mesma forma. Contudo, as pessoas gostam de ter seu próprio caminho, né? Demonstrar sua própria arte. E a lipo de alta definição é totalmente artístico. Antigamente, se fazia um pouquinho de lipo na região
da cintura para baixo nas costas, não lipava as costas ficavam gordinhas. Fazia um pouquinho de lipo na pochete, abaixo do umbigo e estava pronto. Aquilo era uma lipoescultura. Acabou isso. Acabou isso. Hoje a lipoescultura é algo a nível de 360. A gente tem que limpar as laterais das mamas, região pré-axilar do ladinho da mama, que às vezes aquela bolinha de gordura atrapalha numa roupa. Né? Limpar as costas, limpar o braço. O que adianta você ter uma cintura e um abdômen mais chapadinho e o braço gordinho? Mulher não tolera isso. Ela sai, ela olha de lado, você acha que ela está olhando o abdômen, ela está olhando o braço dela. Então, se o braço não tiver condizente com o restante, ela não gosta. O interno de coxa, o bumbum tem que estar com um contorno adequado. Então, essa lipoaspiração, ela veio para mudar a referência do que é realmente o ideal para uma mulher. A lipo de alta definição, ela traz algo natural, uma marcação atlética, sem exageros, e você consegue fazer a lipoaspiração 360. É isso mesmo. Uma lipoaspiração 360 para conseguir trazer uma definição melhor daquele contorno corporal. Focado em vários pontos, não apenas na pochete e nas costas. Sim. Então você me perguntou, Paulo, lipo de alta definição, a cirurgia plástica é algo artístico? Já há muitos anos. Os primeiros cirurgiões, Ivo Pitangui, ele era um artista, tinha vários quadros, né, de pintura, obras de arte em argila. Então, para ser um cirurgião plástico, antigamente se falava que você tinha que primeiro ser um pintor e um escultor em argila para depois você pegar o bisturi ou um outro instrumental, uma outra tecnologia para você depois lipoaspirar uma pessoa. Então, realmente, a cirurgia plástica está totalmente relacionada com a arte. Não é simplesmente uma cirurgia. É algo artístico. É muito diferente de você ir lá fazer uma apendicite. Você não vai lá tirar o apêndice e fazer algo artístico no intestino do paciente. Você não vai lá fechar uma hérnia e fazer um fechamento artístico dessa hérnia. Você vai corrigir um problema de saúde de doença. Quando você vai lidar com a estética, é diferente. O conceito é outro. Você precisa primeiro ouvir muito bem o seu cliente. Ouvir muito bem essa mulher, para depois você chegar à conclusão do que ela mais deseja e oferecer um bom trabalho para ela. E essa parte da artística condiz com o que o senhor falou no começo, que o senhor é totalmente entregue à sua clínica, né? O Márcio só pensa na clínica, nos pacientes. Falou que começou com um grupo de pessoas, fizeram o mesmo curso e cada um tem um estilo diferente, né, de cirurgia. Isso será que se deve à entrega que o profissional tem em relação ao que ele está ali desenvolvendo e aprendendo, entregando para o paciente? Tem um diferencial, Paulo, que você me falou agora, do que está sendo entregue, e é uma coisa muito importante que toda mulher que está me ouvindo precisa pensar. Se o cirurgião plástico está preocupado com o que ele vai te oferecer, o tempo que ele vai se dedicar, você pode ter certeza que ele vai ter uma alta performance durante toda a entrega, antes, durante e depois. Só que isso vai gerar um ticket um pouco mais alto. Quando é um cirurgião plástico que trabalha com tickets mais populares, ele vai colocar até uma outra pessoa para examinar, ele vai colocar até uma outra pessoa para acompanhar o seu pós-operatório, o que realmente deu de resultado, mas ele vai estar te oferecendo um serviço apenas do centro cirúrgico. Ele vai ser um artista rápido, rasteiro, naquele momento, na hora da cirurgia, sendo feitas cirurgias mais rápidas. Entendi. Hoje, a gente sabe que quem faz uma cirurgia um pouco mais demorada é porque é mais refinado. Chega no final da cirurgia, você quer ver uma cirurgia de mama? No final da cirurgia, você tem que olhar aquela cicatriz e falar, olha, ficou bom. Será que vai abrir? Será que vai ficar mais grossa? Será que ficou no desenho que a mulher deseja? Será que se a paciente ficar em pé ou ficar sentada, vai acompanhar o sulco da mama ou simplesmente vai ficar um corte ali de qualquer jeito? Isso precisa ser pensado na hora do procedimento, só que isso demanda tempo. Então, quando você tem um cirurgião plástico, no meu conceito, eu sigo como referência vários outros colegas que eu tenho a mesma filosofia, né? O mesmo mindset, mesma mentalidade. Precisa demorar um pouco mais para você enxergar um outro lado. Então, vou dar um exemplo. Cirurgia de mama. A paciente ficou sentada na hora da cirurgia. A areola ficou parecida. A mama ficou durinha, estabilizada. O sulco ficou acompanhando a linha da mama. Porque você tem que imaginar como que ela vai aproveitar aquele momento com aquela mama diferente. Agora, simplesmente você vai lá, opera, deitada, nem senta a paciente,
você não vai ter noção real se aquele resultado atingiu aquilo que você deseja. E não é nem o que você deseja, é o que a sua cliente deseja. É esse o grande diferencial. Você precisa entender o que sua cliente deseja. O grande desafio da cirurgia plástica seria, então, atingir a expectativa do paciente, Márcio. Sim. Nós conseguimos isso em 80% das vezes. O que o cliente deseja realmente dá para ser realizado. E a gente consegue acompanhar cada trecho, cada desejo. Vou dar um exemplo para ti. Existem pacientes que desejam tirar toda a pele da lateral do seu abdômen. Então vai ter uma cicatriz maior, mas elas desejam, elas pedem isso. Então você tem uma expectativa que fique sem pele nenhuma e você vai ter um resultado mais esticadinho. A paciente não tem aquela que senta na beira da piscina e ela vê que o abdômen está esticado, não tem sobra de pele nenhuma. É esse o abdômen que ela deseja. Só que tem paciente que vai falar, nossa, eu não quero aquela cicatriz maior. Mas se ela for bem customizada, bem desenhada, e o final da cirurgia, a gente conseguir entregar uma cicatriz bem firme, fininha, pode ter certeza que ela vai gostar. Em um ano, praticamente nem aparece. Só que isso demora um pouco mais. Só que isso também faz o ticket dessa cirurgia ser um pouco maior. Só que ela está pagando por uma entrega mais sofisticada. Então, se você faz de qualquer jeito, ela não vai ficar acompanhando um sorriso bonito debaixo do seu abdômen, não vai ter aquele biquíni mais estreitinho, sendo você acompanhando a cicatriz. Simplesmente vai ser uma cicatriz mais alta, mais baixa, mais grossa. Então você tem que pensar em tudo isso. Porque não é simplesmente tirar a pele. Não é simplesmente colocar uma prótese. E isso porque eu estou falando aqui para você, e você que está me assistindo, que eu sou um cirurgião de contorno corporal e mamas. Existem os detalhes e as nuances. Especializações. Né? Existem as nuances do nariz, existem os nuances, os detalhes da face, do transplante capilar, existem outros detalhes. Mas aí não busco mais isso, porque eu tenho que ser reconhecido como uma referência, ainda mais aqui em toda Mato Grosso, como cirurgião plástico de contorno corporal e mamas. E o que você vê hoje que é o seu grande diferencial, Márcio, essa entrega, essa preocupação, esse acompanhamento com o paciente em relação aos outros? Primeiro, você não tem aquele feeling de você ouvir a cliente e a cliente ela fala, eu estou morrendo de dúvidas. Aí ela senta na minha frente, ela fala 2, 3 palavras e às vezes ela fica quieta assim, só pensativa. Você tem que conseguir ver muito e entender a linguagem não verbal da cliente. Se ela está gostando do que você está falando, se ela está entendendo aquilo que você está entregando. Então, se você somente pegar aquilo que ela fala, não dá certo. Por exemplo, com as minhas respostas aqui, você está tendo uma expressão facial. Eu estou vendo se você está gostando ou não das minhas respostas. E a mesma coisa eu tenho que ver, sentir isso da minha cliente. Às vezes ela já passou por 3 colegas. E ela está naquela decisão, o que eu faço? Qual técnica? Qual profissional? Já vem frustrada, já vem desanimada. Então, a primeira coisa que a gente precisa hoje é entender muito esse cliente. E trazer a segurança. Operar em hospital que tem UTI. Mostrar que tem uma enfermeira que passa a noite para acompanhar ela, fica 2 a 3 horas para ver se ela está bem posicionada no leito, se ela está com sinais vitais adequados, fora a equipe do hospital. Então, isso é um atendimento de excelência, preparar o quarto, trazer fotos da família, porque ela quer, naquele momento, ter a proximidade até de um filho que não está lá. Então, a gente tem que preparar o ambiente. Parece uma coisa simples, mas a primeira coisa, quando você passa por uma dificuldade, é lembrar de quem? Pai, mãe, esposa e filhos. Então você tem que ter alguém lá, nem que seja na foto, mas você precisa dessa pessoa lá junto com você, porque essa pessoa te traz um astral melhor, uma energia melhor, né? Traz uma expectativa muito mais positiva para tudo aquilo que você está passando. E o acompanhamento, ver se o paciente está tendo dor. Hoje praticamente a gente não tem dor no pós-operatório. Por quê? São medicações na veia, medicações orais, adesivos. Você coloca um adesivinho aqui, fica uma semana e não sente dor. Oh, que coisa boa. Hoje nós temos praticidade. Quando eu comecei a medicina, eu tenho 21 anos como médico. Não tinha isso. Hoje a gente tem essa praticidade. Coloca o adesivinho, vai liberando lentamente, você não sente mais dor. Olha que coisa boa. Não é? Você só escolhe de acordo com o peso a dose que você vai usar de adesivo e compra na farmácia. Bem mais tranquilo. Então a mulher fica com aquele nervoso, aí eu vou ter muita dor, vou ter um pós-operatório sofrido demais, e não é assim. O que é o sofrimento que a gente tem que analisar e tem que ouvir a cliente? Às vezes ela tem um filho muito pequeno,
Às vezes ela tem um esposo que não vai dar apoio, eu preciso de uma enfermeira dentro da casa dela apoiando essa cliente. Então, um diferencial nosso, complementando aquela pergunta que você fez, é que nós disponibilizamos uma enfermeira para ir lá nos primeiros 5 dias, ficar 3 a 4 horas com ela na casa, no hotel, na casa da amiga, independente de onde ela esteja, para averiguar se ela está bem. E se a gente percebe que aquela paciente vai precisar de mais apoio, a gente fala, ó, você precisa de uma cuidadora, que seja uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira. E o que ela vai fazer lá? Ela vai colocar num alarme horário de andar. Vou dar um exemplo. Como que era antigamente que as pacientes faziam? Elas faziam uma lipo e elas ficavam deitadas, assistindo filme, não queria nem levantar. Não, agora é de 2 em 2 horas, precisa andar 30 metros para evitar problemas circulatórios. Se for o esposo pedir, amor, vamos lá levantar comigo? Vamos dar uma andadinha? Não, amor, depois eu vou. Depois eu vou, agora tô com dor. Tô com dor. Mas se for uma cuidadora, uma enfermeira que se posicione, profissional, vai falar, não dá, senão já vai ligar pro meu médico, que sou eu no caso, e aí já vai falar a verdade. Então a gente tem todo esse posicionamento para quê? Para evitar complicações. E caso alguma complicação surja, a gente já intervém. Vou dar um exemplo, já aconteceu comigo. Às vezes a paciente tem um furinho de lipo e pode dar uma infecção na borda do furinho. Começa a ficar vermelho, um pouco doloroso, mas uma coisa sutil, em questão de 2, 3 horas a paciente já, está diferente. Antibiótico, pomadinha, curativo, em 24 horas já resolveu o problema. Resolvido. A paciente está medicada. Então, quando você tem uma assistência mais próxima, acompanhamento, né? Os danos, as possíveis complicações, você vai resolvendo. Então, eu falo, você vai evitar que todas elas surjam as complicações? Claro que não. Cirurgia plástica, como qualquer cirurgia, traz complicações. Só que você precisa estar próximo do cliente para saber qual o momento de você intervir. E você intervindo, com toda certeza, a gente consegue resolver grande parte delas. Esse atendimento personalizado, doutor, porque aqui o senhor falou sobre entender as expressões do paciente, sobre entender qual que é a realidade que ele tem. Então é personalizado, né? Não é a entrega que o senhor faz para um paciente é a mesma do outro. Às vezes a pessoa exige um pouco mais de cuidado. Nessa parte, doutor, é esse cuidado com a experiência que traz um diferencial, porque quando eu acredito que algumas pacientes devem chegar lá, não é questão somente estética, né? Tem a questão psicológica que já vem às vezes de alguma experiência, algo que realmente incomoda, mas que no primeiro momento a gente acha que é superficial, né? Mas ao longo do tempo a gente percebe que é psicológico da pessoa. Então essa experiência, essa tratativa com o paciente traz esse diferencial no andamento do tratamento? Sim, existem situações, vou contar histórias, né? Que já aconteceram comigo. Existem pacientes que chegam muito tristes, né? E ela só fala assim, doutor, acabei de me divorciar. E quando ela me fala isso, eu já... por que você quer realizar a cirurgia plástica? Porque eu quero cuidar mais de mim. Eu acho que eu fui uma dona de casa, me cuidei muito pro meu esposo, pros meus filhos, e hoje eu quero pensar mais em mim. Eu acho que ele não pensou muito em mim e eu tô triste. Falei, e aí, como que tá a situação você e seu esposo? Você tá conversando com ele? Ele não tá falando comigo. Então eu vejo que só o jeito que ela fala, a gente vê que tem uma forma de talvez voltar a relação. E a gente fala, olha, a cirurgia plástica vai trazer uma melhora da sua autoestima, vai melhorar o que você está sentindo dentro de ti, do autocuidado, mas não vai resolver esse problema conjugal. Se você está triste com o seu relacionamento, está com, às vezes, até uma depressão, uma ansiedade maior, a cirurgia plástica, o resultado bom, vai trazer uma melhoria disso em 1 mês, 40 dias. Mas a tristeza depois volta. Você vai estar peituda, bunduda, cinturinha, bonitona, mas triste, porque você não resolveu o problema verdadeiro. Às vezes a gente consegue, numa única consulta, pensar e adquirir esse tipo de diagnóstico. Às vezes a gente pede para o paciente voltar numa outra sessão, às vezes fazer uma consulta online. Quantos clientes meus eu atendo aqui em Cuiabá, mas moram em Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis, Primavera. Olha, você merece um retorno online. E eu vou te fazer daqui 2 semanas. Eu vou te mandar alguns vídeos, alguns textos via WhatsApp. Eu mando do meu pessoal. Eu tento criar conexão com esse cliente. E aí nós vamos conversar novamente. E eu quero que você pense muito a respeito do que está acontecendo em relação à sua ansiedade.
E às vezes eu dando aquela atenção maior, ela se abre mais depois na próxima vez. Então, às vezes a consulta online demora mais de 1 hora. Olha só. É mais demorada do que a consulta presencial. Porque a gente cria vínculo. E criar vínculo é uma coisa que nenhuma IA vai fazer hoje. Nenhum software, nenhuma tecnologia vai fazer hoje. Porque criar conexão tem muitos itens. Exatamente. É no olhar, é no jeito, é saber fazer a pergunta que toque o seu coração. E isso é uma coisa que é do ser humano. Isso não vai mudar. E é assim, né? Você cria uma conexão, ou no caso com o paciente, né? Mas com o seu cliente. Você conversa com ele, sei lá, 3, 4 anos, e vai chegar um dia que ele vai contar alguma coisa que é muito importante para você e você não sabia em relação a ele, ou o negócio dele, você fala, cara, por que não me contou isso antes, né? Sim. E não só de você conseguir resgatar alguma informação desse cliente, que ele fale a verdade do que está acontecendo, mas que ele coloque o porquê que ele está ali. O principal motivo que eu preciso entender tudo é o porquê que ele está buscando a cirurgia plástica. Eu quero corrigir a minha depressão, eu quero corrigir a minha ansiedade. Isso não vai acontecer de forma permanente. Vai melhorar temporariamente. Mas se ele quiser ter essa melhora temporária e depois já ir tratando a depressão, ok. Nós temos 2 psicólogos, um homem e uma mulher, na equipe Márcio Morrone, que eles controlam o medo, controlam essa questão de ansiedade e depressão. Quando eu percebo, eu falo, olha, para você operar comigo, para a gente ter sucesso, essa sua ansiedade e essa depressão precisa estar sendo controlada. Então a gente encaminha para o profissional e retorna para nós. Olha só. Geralmente a nossa equipe faz 3 sessões. Ele já tem um protocolo. 3 sessões para observar se o cliente vai estar favorável. As técnicas de controle de ansiedade e depressão, elas existem sem medicação. E elas tentam controlar aquele momento de depressão, de tristeza ou de ansiedade. Se eles perceberem que o cliente já está apto, eles liberam. Eles dão uma cartinha, me ligam, doutor Márcio, o paciente está top, pode operar que está sucesso. Doutor Márcio, o paciente no mínimo mais 10 sessões, fora a medicação, sem chance de operar. Então a gente liga para o cliente, para o tempo, conversa, faz videochamada, dá toda a atenção. Tá vendo o atendimento personalizado? Não adianta você querer fazer isso ligando e falando 1 minuto. Tô te ligando porque não vou poder te operar, sua psicóloga não te liberou. E é isso. E é isso. E aí, a paciente vai ficar achando o quê? Que foi usada. Caramba, de certo vai pensar, né? Eu tô ficando muito maluca. Não existe isso. Então a gente explica o porquê. A gente fala que nós queremos continuar o seu projeto, né, de melhoria da sua autoestima, do seu autocuidado, mas que ela precisa ter todo o tratamento feito. Então, se ela não está com uma depressão e uma ansiedade controlada, ela precisa estar controlada. Até porque, Paulo, na primeira semana de pós-operatório, os hormônios, eles mudam. O hormônio da tristeza, ele aparece. Olha só. E aí você aumenta a sua depressão. Você sabia disso? Você que vai operar e vai fazer a primeira cirurgia plástica, estética, lipo, mama, abdominoplastia, a primeira semana você sente uma tristeza, até uma raiva de mim. Eu vejo assim, o paciente fala, doutor, eu quero pegar o senhor, eu quero colocar o senhor nesse macaquinho e fazer o senhor andar nessa primeira semana. Depois de 10 dias é só amor. Só alegria, só elogio, só né, alegria. Doutor, tô louco para fazer uma próxima cirurgia, a próxima etapa, mas os primeiros 10 dias a gente sabe que ela tá com aquela raivinha. Por quê? Porque tudo que é favorável para raiva e tristeza aparece. Depois começa a aparecer a parte boa. Então, se a paciente já está depressiva, vai piorar mais ainda. Então, ela tem que estar razoavelmente bem para ter a liberação. E essa tratativa com o paciente, doutor? Porque o senhor, né, tem essa tecnologia, tem os métodos. Esse cuidado com o paciente veio junto com esse conhecimento, com essa maneira do senhor fazer cirurgias, clinicar, vamos dizer assim? Quem já me conhece aqui de Cuiabá, Mato Grosso, sabe que eu já trabalhei em todos os hospitais aqui. Jardim Cuiabá, São Mateus, Santa Rosa, fui médico de UTI, tenho pós-graduação em medicina intensiva, trabalhei como cirurgião do aparelho digestivo. Então, assim, quanto mais você trabalha, mais você atende o cliente, mais você pega o jeito do ser humano. E lidar com pessoas é extremamente complexo. E esse lidar com pessoas, a gente vai pegando estratégias de como saber ouvir, saber entender o cliente, ainda mais aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então a gente precisa entender esse lado mais humano, porque o cliente, 80% das vezes, ele quer ser ouvido.
Me conta exatamente por que você está aqui hoje. O que eu posso fazer para fazer você ficar mais feliz? Aí a pessoa fala, doutor, eu quero tirar essa minha barriga, eu quero fazer minha mama, mas a gente tem que entender o outro lado. Eu sei que você quer fazer isso, mas tem algum porquê? Tem alguma roupa que não está legal em você? Tem alguma coisa que está te chateando? Tem alguma coisa que aconteceu na sua vida nos últimos meses? Então isso é extremamente relevante. Ah, seu esposo não está te procurando tanto como antes. Então a gente precisa entender todos esses detalhes para a gente saber o porquê que a pessoa está ali. Para isso acontecer, você tem que ter uma bagagem anterior. Existem muitos cirurgiões plásticos que falam que você precisa, no mínimo, ter 10 anos de medicina, 10 anos de medicina e pelo menos 5 anos de cirurgia plástica para você conseguir ter esse manejo mais adequado. Então, olha a dica. Pelo menos 10 anos como médico e pelo menos 5 anos como cirurgião plástico para você ter maior manejo, maior facilidade do contato entre os pacientes, entre o médico e paciente. E falo mais, existem cirurgiões plásticos que falam que é de 5 a 7 anos para você ter a decisão como cirurgião plástico daquilo que você mais gostaria de entregar para o seu paciente. Pra você se não perguntou especializar assim em para uma mim, área, Paulo, né? qual que é a área que você mais gostaria de atuar na cirurgia plástica estética? Hoje eu falo contorno corporal e mamas. Mas isso no início da minha carreira como cirurgião plástico não era assim. Eu estava indeciso. Era rosto, era... Era tudo, porque tudo a gente gosta, né? Tudo é anatomia, tudo é ser humano. Mas depois a gente vai se identificando e tendo aquele amor maior, Entendi. aquela paixão maior pela entrega. Então, para mim, como cirurgião plástico, eu acho que quem é outro colega cirurgião plástico que está me ouvindo também, vai ficar muito feliz do que eu vou falar, que não tem sensação melhor do que o paciente falar, ó, doutor, estou muito feliz, agradeço muito. Você tem mãos de anjo, que elas falam, né? Você tem mãos de anjo. Olha o quanto que o senhor conseguiu mudar na minha vida, né? Isso aqui está agregando muito para mim. Como mulher, como esposa, né? Como empreendedora, empresária. Hoje eu opero muitas mulheres que são profissionais da área da saúde, médicas, dentistas, advogadas, autônomas. Então a gente consegue ter muitas mulheres realizadas. E profissionais que precisam se empoderar cada vez mais em meio à sociedade. Hoje em dia, no mundo que fala tanto em posicionamento, Sim, né, doutor? com certeza. E, doutor, a gente falou aqui sobre lipo, e fala um pouquinho sobre as tecnologias, o Renuvion e o Morpheus. Me corrige aí. Fala um pouquinho Morpheus aí. ou Morpheus? Morpheus. Você que está me assistindo, você precisa gravar muito isso. A pele, independente da região, ela tem 2 tipos de flacidez. A flacidez profunda e a superficial. Então, existem várias tecnologias para tanto a superficial como a profunda. Mas a gente não pode esquecer Renuvion, flacidez profunda, e Morpheus ou Morpheus, flacidez superficial. Não tem como errar na hora de escolher o que você deseja para a sua pele. Cada um para um tipo específico. Com certeza. E, doutor, ali eu vi também que no seu Instagram também a gente falou sobre lipo, fala também sobre bumbum. Como que é aí para deixar as mulheres com a bunda empinadinha, lisinha? O que o senhor faz lá? Conta pra gente. Olha, a gente está de frente de uma das maiores academias. Não fala melhor porque a melhor é o que eu faço, que é a Force. Ali no prédio do SB Medical. Mas a Bodytech e a Force são uma das melhores. Fora as academias de rede, né? Smart Fit, Blue Fit. Eu sempre falo, toda mulher ela quer o bumbum empinado e volumoso. Para que isso aconteça, a gente tem que ter um volume feito por gordura. Se a gente for colocar PMMA, ácido hialurônico ou qualquer outro produto, a gente vai ter rejeições. Então, quando eu faço a lipoescultura, do corpo. gordura do seu corpo não dá rejeição nenhuma, no máximo pode ser absorvida. Então, o ideal é que a gente possa fazer uma lipoaspiração, aproveitar essa gordura, aumentar o tanto que a paciente deseja e remodelar. Tem aquele afundadinho, você que tem aquele afundadinho do lado do seu bumbum, que é a depressão trocantérica, isso não vai melhorar na academia. Qual que é o personal que vai conseguir resolver isso? Ele vai conseguir deixar a parte mais alta do seu bumbum mais projetada. Mas resolver a lateral do seu bumbum, você pode ter certeza que não vai conseguir, não. Que é pra dar aquela cinturinha violão. Cinturinha violão.
que é o corpo abrasileirado. Eu fico falando que a gente explora muito pouco isso. Tem colegas meus que são colombianos, venezuelanos, equatorianos, são ótimos em lipoaspiração. Eles falam assim, BBL, Brasil Buttolift. Eles falam em quê? Em fazer uma lipo remodelando o bumbum. Eles adoram o bumbum brasileiro, porque as mulheres brasileiras são lindas de contorno corporal. Então eles querem um bumbum mais bonito, mais arredondado, maior e uma cinturinha. Hoje a roupa já é confeccionada com esse objetivo. Não precisa ter exageros, mas um bumbum maior, todo mundo gosta. Eu fiz da minha esposa fazem 6 meses. Poxa, adorei fazer a cinturinha dela, o bumbum. O senhor mesmo esculpiu, falou, vou fazer do jeito que eu gosto. É lógico, primeiro que ela gosta, Sim. né? Se eu pudesse, teria feito um pouquinho maior até. Mas eu já estou muito satisfeito. E ela mais ainda, porque eu fiz exatamente do jeito que ela queria. Mas a mulher, ela quer ter mais cintura. É muito ruim ela ter aquela gordurinha dos flancos. Vai acabando a coluna, aquela gordurinha que no homem é o pneuzinho. Aqui, isso. Né? Mulher não gosta. Ainda mais tendo um bumbum mais achatado do lado. Não dá. E outra coisa que você me falou, Paulo, celulite. Celulite. Essa é inimiga das mulheres. É inimiga. Também, né? A celulite é algo importantíssimo a gente entender. Você tem uma doença inflamatória por detrás disso, você tem lipedema de trás disso, você tem só uma inflamação porque você ganhou 8 quilos a mais porque foi para Gramado com seu esposo, para Campos do Jordão com seu esposo, ou você tem uma doença inflamatória que é uma doença da gordura chamada lipedema, que é uma bolota de gordura, eu falo uma bolota de gordura diferente da tradicional. Então é isso mesmo, você está me ouvindo. Quem não tem lipedema, as bolinhas de gordura são pequenininhas. Pequenininhas, menos que uma bolinha de gude. Para quem tem lipedema, são bolotas do tamanho de um limão. Nossa. E elas inflamam, ficam grosseiras. Isso traz irregularidade, aqueles afundados, aquela perna craquelada, aquele bumbum craquelado, é grande, mas é cheio de irregularidade. Então, você tem que desinflamar o paciente. Então, existem medicamentos, existem tecnologias para isso. E você precisa soltar a celulite. Não é apenas a cirurgia plástica em si. Não, tem todo um processo. Por isso que a gente precisa entender. Ela só vai chegar ali para me falar, doutor, isso aqui eu não gosto. Só que você precisa entender como que ela come. Você precisa entender se ela tem lipedema, se ela desenvolveu ao longo da vida. Perguntar se tem o mesmo comportamento corporal. Não tem a cadeirudinha? Aquela que tem cintura fina na adolescência e já é bumbum grande, cadeirudinha na adolescência? Todo homem acha linda. Ela tem uma chance enorme de ter lipedema depois do primeiro filho. Aí ela fica muito diferente. Cintura fina, cadeiruda, muito grande no quadril, coxa muito grande e cheia de celulite. E ela não gosta disso. Porque ela vai vestir uma saia, um vestido ou um short, ela não consegue. Pode mostrar a perna, né? Não consegue. E ela vai preferir um maiô do que um biquíni. Aí entra a gente para desinflamar, tratar essa celulite, que tem a celulite profunda e é superficial, e fazer a cirurgia. A cirurgia, tem a cirurgia que a gente coloca uma gordurinha saudável para camuflar a celulite, e tem a subincisão, que é uma técnica chamada de Gold Incision, que você solta de forma parcial a celulite. Então, aquele afundado que está ali tem uma fibrose puxando, porque teve muita inflamação e cicatrização. E aí tem um cordão puxando aquela pele. Aí forma um buraco. Olha Tem só. mulher que tem 10 de cada lado. Não tem aquele bumbum grande, cheio de buraquinho? Então, quando é pequenininho, Morpheus resolve. Quando é maior, tem que fazer a subincisão, tem que soltar. Então, é um tratamento. Agora, você quer chegar na minha clínica, ter todo esse processo e não querer desinflamar, não querer nem tomar o medicamento manipulado que eu passo para você, aí não dá. Só que para isso acontecer, Paulo, eu preciso de acompanhamento. Eu preciso que a minha enfermeira pegue o telefone, faça uma planilha e fale, ó, falei com fulana, Dona Maria, hoje, semana que vem eu vou perguntar para ela se ela conseguiu tomar medicação. E tem que mandar foto. Se não mandar foto do medicamento, a gente não acredita que você está tomando. Então, você vai conseguir fazer um atendimento desse de qualquer jeito? Não consegue. Então, você tem que ter tempo. Você tem que ter acompanhamento e equipe. Senão, não dá certo. E muito fluxo e processo, né? Para tudo funcionar, né, doutor? Processo. Mas a gente, para ser líder, diferente de ser chefe, a gente precisa se posicionar
com as pessoas. Tem uma coisa que eu vi recentemente que eu achei muito interessante. Se eu tenho um colaborador que ele ganha menos de 5 mil na minha clínica, ele é uma pessoa que ele é um tarefador. Ele só faz tarefas. Mas aquele que faz tarefa, ele tem que ser supervisionado. Então eu, como líder, preciso supervisioná-lo. Então eu preciso de planilha, preciso saber como que é a sua autogestão daquele colaborador e a minha gestão para com ele. E aquilo tem que ser reunião semanal. Se dentro do seu podcast aqui você não faz reuniões semanais, o rendimento é menor. Exatamente. A partir do momento que você tem acompanhamento, seu rendimento é muito melhor. É um alinhamento, né, de expectativas. Tem que ter de todo alinhamento. mundo. E é semanal, não adianta. Se você faz alinhamento mensal, não funciona. Então você tem que acompanhar e chamar o paciente. E aí, tá tomando um remedinho? E aí, você já comprou aquele produto que o doutor Márcio pediu para você usar na pele? Ah, não. Então precisa, sua cirurgia está chegando. E quando ele voltar quando ela voltar na consulta, o senhor vai saber pelo resultado se ela Com toda certeza. fez direito ou não. Com certeza. No começo da minha carreira, por isso que eu falo que você tem que ter um tempo. Eu lembro muito bem, lá em Santos, ouve essa, você que está me assistindo. Uma moça chegou para mim, fazia 2 meses e meio que eu não via mais ela. E fui olhar o corpinho dela para fazer a cirurgia. Marcar, desenhar. Tem umas canetinhas bonitas, você vê a gente fazendo na rede social desenhando, Os né? tracinhos. Os tracinhos, os desenhos. Para onde é o direcionamento cirúrgico. Perfeito. Eu olhei e falei, minha querida, você ganhou uns quilinhos, né? Ela falou, não, doutor. Eu falei, você ganhou uns quilinhos. Fui ver, ela tinha ganhado 8 quilos. Caramba. 8 quilos equivale a mais ou menos uns 14 litros de gordura a mais. Nossa. Você percebeu? Então, se ela ganhou 8 quilos, é mais ou menos 14, 16 litros de gordura que ela ganhou a mais Isso no no corpo, volume distribuído do como um corpo, todo. eu ia falar no volume do corpo. Você sabe quando você Muita engorda, coisa. o seu pé aumenta, o seu rosto aumenta, o seu Exatamente. pescoço aumenta, sua orelha aumenta, tudo aumenta. A gordura como um todo aumenta. Então é distribuído. 14 E litros. 14 É litros. Agora muita você coisa. assustou. É. Com 8 quilos, não, mas com 14 litros de gordura, porque não é proporção 1 litro para 1 quilo. Então a paciente. O E volume agora, é doutor? diferente, né? O volume E é agora maior. nós vamos suspender. Agora nós vamos suspender a sua cirurgia e te operar daqui a 30, 40 dias. E a gente vai fazer uma reeducação alimentar. Vamos ver aonde que nós erramos. Eu não vou falar você errou. Onde que nós erramos. Então essa percepção a gente já tem que ter desde agora. Para acompanhar. O paciente não está legal, falo para o paciente, vamos suspender, vamos usar uns 3 meses de um monjaro. Vamos lá? Vamos prescrever um monjaro 2,5, depois 5, depois 7,5. Tá todo mundo sabendo, pô. Em Londres isso é vendido em supermercado. Aqui o pessoal está fazendo segredo. É. Poxa, vamos usar. Usou, melhorou. 21 dias ausente da medicação, que a regra é essa, 21 dias sem, opera. Com 20 dias da cirurgia, eu sei que a mulher tem filho, todo mundo come doce, é churrasco todo final de semana. Volta a usar monjaro, usa uma alta dose, depois volta reduzindo. O que eu não posso é tampar os meus olhos e achar que ela vai estar totalmente curada da obesidade. Lembra que eu comentei contigo aqui antes? Se você já foi obeso uma vez na vida, nunca mais você vai deixar de ser obeso. Você pode ser magro, mas obeso nunca mais. Olha só. Você sempre vai ser obeso. Então, o corpo vai estar te chamando. Ó, vem, eu quero ser obeso de novo. Vem, eu quero engordar de novo. Vem que eu gosto do açúcar. Vem que eu gosto disso. Sempre. Você pode ser magro, mas nunca mais. Olha o que eu estou te falando. Nunca mais. Eu fiquei impactado com essa Você frase. nunca mais vai deixar de ser obeso. Porque o seu corpo vai ter a tendência de te levar para um outro caminho. Porque ele já estava acostumado. Para ver a importância de ter esse acompanhamento, né, doutor? Sim. Porque uma coisa é, quero fazer uma lipoaspiração ali, mas tem que ver o que realmente causou ela chegar naquela situação, né? Porque a gente sabe que as pessoas com ansiedade, tudo tem compulsão alimentar. Então, é um problema que vai além da estética, né? E como que é esse tratamento? Você tem alguns parceiros? Como que é na própria clínica? O senhor falou que tem os psicólogos. Como... Eu tenho algumas pessoas que são referência para mim, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, para cuidar do tratamento da obesidade e do sobrepeso. Existem muitos clientes obesos, mas eu tenho mais clientes no sobrepeso. É o tal do gordinho. Que ninguém fala que é obeso, mas está no sobrepeso. É o falso magro, né? Falso magro. E às vezes ele tem mais gordura da cintura para cima do que da cintura para baixo.
E aí que é o problema. Na hora de fazer a lipoaspiração, não fica tão bonito. Não tem aquela mulher com 2 cambitinhos, pequenininho, uma bundinha pequenininha, e o resto tudo lá em cima. Essa mulher, ela precisa emagrecer mais do que uma outra que tem um quadril mais largo, tem mais coxa e tem mais bumbum. Então eu preciso me ater mais a esses detalhes. Então eu tenho uma equipe, sim. Eu tenho uns 4 colegas que eu quero até trazer aqui no podcast para a gente falar sobre medicamentos, quais todo o tratamento que é feito. Mas o primeiro é conversar com o cliente. Por quê? Porque santo de casa não faz milagre. O marido fala, olha, vamos para academia. Ou o filho fala, o genro fala, mas ela tem que ouvir do profissional. Quando ela ouve do médico, de um especialista, ela fala, o doutor Márcio falou que eu preciso, porque quanto mais eu exercitar, independente até do peso, melhor vai ser a minha cicatriz. E eu tenho horror à cicatriz. Porque é lógico, quem faz cicatrizar é o sangue. Tá prestando atenção? Quem faz cicatrizar é o sangue. Se o sangue está passando mais vezes ali no local, vai cicatrizar melhor. E para ele passar mais vezes, você tem que ter um metabolismo mais acelerado. Se você é aquela pessoa sedentária, o sangue vai passar hoje, passa amanhã lá de novo. Tô brincando, mas é verdade. Então você tem que acelerar o metabolismo para o sangue sempre passar ali, levar oxigênio, nutrientes e fazer a cicatrização ser boa. Então eu falo para a mulher, eu me apego naquilo que ela tem a dor. Você tem medo de cicatriz, né? Eu também tenho, eu não gosto. Então vamos junto nessa? Vamos. Então você vai ter que fazer um pouco de atividade. Um funcional. Eu não gosto de academia, eu não gosto de pegar peso. Isso é só para gente muito jovem, abaixo de 20 anos. Então vamos fazer um funcional, vamos fazer um zumba, né? Vamos fazer um Muay Thai, lembra do marido e surra lá o saco, né? Tira toda aquela vibração, gasta toda aquela, desestressa, chega até mais leve em casa, o marido nem sabe o que é, mas estava pensando nele lá na hora de dar a porrada. Então, desestressa, melhora a sua performance e você está fazendo algo melhor para você ter um resultado melhor. Agora, aquela pessoa, doutor, não gosto de fazer nada, sou sedentária, como tudo errado e eu quero tudo perfeito, essa não vai operar comigo. Tem que procurar alguém que faz milagre, né? Não cirurgião. Não é um milagre, mas a pessoa precisa entender. Hoje, qualquer IA digita lá, o que eu preciso fazer para ter uma boa cicatrização? Todo mundo vai falar até atividade física. Por quê? Porque está comprovado. Então, no acompanhamento, o profissional, que sou eu no meu caso, e depois passa para a minha secretária, que já vai conversando com ela, vai para a minha enfermeira, vai para a moça que é do financeiro, que vai fazer a venda do orçamento. Todo mundo fala a mesma linguagem. Então, eu, como líder de toda essa equipe, preciso fazer um treinamento constante. E repetir. Então, todo dia eu preciso estar presente. Por isso que eu falei, eu preciso estar disponível na minha clínica para fazer esse atendimento personalizado, senão não dá. A sua entrega depende muito do paciente, né, doutor? Porque se ele não tiver um pós-operatório ali à risca, igual o senhor recomendou, a entrega não vai ser satisfatória, né? Eu concordo contigo, só que pelo agito do dia a dia, tem muitos clientes que se deixar só por ele, não vai. Isso acontece em todos os segmentos. Então você precisa ter alguém para te supervisionar. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de alguém que te manda mensagem. E aí, você conseguiu já fazer essa etapa? Você já conseguiu comprar o creme? Você já conseguiu fazer o funcional? É porque ela sente que tem alguém se preocupando. Existem com ela, dois né? caminhos, não existe outro caminho. Existem só dois. Ou você vai fazer aquilo que a gente está pedindo, ou você vai falar, não quero mais você, não quero te ver mais. E não foi bom ter te conhecido. Porque às vezes pega até uma raiva. Só quantos por cento fazem isso? 30% vão pelo caminho que não querem mais ver a gente. Porque a gente vai dar aquela supervisão, mas vai te levar num caminho bom. Só que você vai ter que fazer. Eu estou emagrecendo. Manda, sobe em cima da balança para mim. Manda uma foto aí. E eu já tenho a foto do pé dela antes. Olha só. Então não tem como mentir. Vocês estão acompanhando aí, ninguém engana aí o Dr. Não tem Márcio. como mentir. Só muda a unha. Olha o resto, cara. mas o dedinho ali tá a mesma coisa. Então a gente vai saber que é você. Cara. Isso a gente faz muito. Fala, manda foto. Manda foto. Faz um favor para mim, manda foto você segurando os medicamentos. A gente sabe. A gente faz de tudo para ela mandar foto da mão e do pé no começo. Manda do rosto. Depois ela vai mandando ela, não tem como mentir. Tá tudo registrado. Então você que tá assistindo aí e vai ser paciente do Dr. Márcio, fique esperto, tá? Que ele vai te policiar aí até... Esse policiamento, Paulo, ele é bom.
todo mundo não tem tempo para lembrar. Para você ter Exatamente. ideia, a gente agenda os exames de sangue, exames de raio-x, exames cardiológicos. É extremamente importante ter essa... É como se um serviço de concierge. Só que isso demanda tempo meu e da minha equipe. Exatamente. Então a gente não trabalha com grandes volumes. É 10 a 12 cirurgias mês e pronto. Então tem cirurgião plástico que tem 40, 50 cirurgias mês. Não é nosso foco. Primeiro para dar o suporte antes e principalmente para dar o suporte depois. Olha só, você fica atento aí com essa dica, cara, porque hoje em dia a gente vê nesse mundo aí de tecnologia que as pessoas querem atender cada vez mais rápido, querem fazer várias coisas ao mesmo tempo e o senhor tendo esse cuidado, né? Não, atendo só tantos pacientes para ter esse cuidado, porque o senhor já tem noção, né, do que você consegue atender com qualidade, a demanda, né, necessária. Como empreendedor, eu trago uma dica aqui. Você me falou de atender o menor número de pessoas, mas assim, a gente luta para ter um funil largo. Ter mais pessoas, mas para no final ter pessoas qualificadas. Porque nem todo mundo que vai ver a minha rede social. Às vezes pode ser até você que está me assistindo agora. Às vezes nem todo mundo que está acompanhando as minhas cirurgias vai falar, isso aqui é para mim. Não é nem pelo financeiro, às vezes é pela dedicação. Tem gente que não gosta disso. Já teve gente que já chegou na minha clínica e falou, doutor, vim aqui para emagrecer. Eu vim aqui para tirar essa barriga e vim aqui para emagrecer. Então eu vim aqui para mudar. O senhor faz? O senhor emagrece? Não, cirurgia plástica não é para emagrecimento, é para remodelamento. Cirurgia plástica é para te orientar o que fazer para você chegar num ponto bom para você estar apto a fazer a cirurgia. E outra, eu não preciso chegar num ponto que você precisa estar magrinha para operar comigo. Claro que não. Eu gosto de uma gordurinha, porque a gordurinha eu vou tirar e vou usar no lugar certo. Então, o senhor falou que tira, coloca no bumbum. Eu faço a lipotransferência, eu transfiro de um lugar para o outro. Então, se você olhar minha rede social, não tem só magrinho, mas obeso não. Então, a gente faz a pessoa mudar o estilo de vida ou intensificar esse estilo de vida para depois operar. A longo prazo, né? Não precisa ser tão a longo, dependendo de como que você chega. Às vezes a pessoa está indo 2 vezes por semana na academia, vai começar a ir todo dia. A pessoa não está fazendo dieta, vai começar a fazer. Primeiro a gente fala, você tem que fazer a desintoxicação. Você tem que tirar os doces, as guloseimas, o pão, né? Para depois você começar, às vezes, até tomar um medicamento. Não adianta você querer já tomar algum medicamento se você não tem a consciência de aquilo que vai fazer um mal. Então a gente precisa tirar um pouco o doce, tirar um pouco o carboidrato, o pão, para depois a gente começar a introduzir medicação, orientações. Mas dá certo. Se o paciente entender isso, ele fica com a gente. 70% fica. 70%. É um bom número. É um bom número. É um bom número. Ainda mais se tratando dessa área de estética, né, doutor? Com certeza. Porque as pessoas, hoje em dia, igual eu falei, nesse mundo de tecnologia, as pessoas querem algo rápido, né? E para se equivaler ao nível da expectativa que ela está buscando, é um grande desafio. É toda essa estrutura por trás. Dica de ouro. Quanto mais rápido vai ser o seu pós-operatório, mais curto, vou voltar a dirigir mais rápido, vou voltar a pegar meu filho mais rápido, vou voltar a trabalhar mais rápido, precisa de um pré-operatório bem feito. Quanto pior o seu pré-operatório, quanto pior o antes, pior vai ser o depois. Vai abrir ponto, vai dar infecção, vai ter muita dor, vai demorar mais, você vai ficar inchada mais tempo, você não desincha nunca. Você fala, minha amiga desinchou, ficou sequinha em 5 dias, faz 20 dias, eu estou parecendo um barrilzinho. Então você precisa se ater a isso. Quanto melhor o pré, melhor o pós. Então depende desse acompanhamento para a entrega ser do jeito que ele espera, né? Sim. Ela espera. Ela ou ele. Operamos hoje um homem, uma lipoaspiração de homem a cada 3 meses. Mas hoje, sempre, 97%, 98% são mulheres. É um grande público feminino, né, doutor? E para ter essa entrega masculina, tem algum diferencial ou basicamente ali as técnicas que o senhor usa são parecidas? O que a gente se preocupa muito com o homem é que muitos homens escondem a reposição hormonal da gente. São homens que estão emagrecendo, estão tomando várias medicações e estão tomando altas doses de testosterona. E aí existe um desequilíbrio, porque às vezes o profissional que está passando errado ou o paciente está tomando de forma exagerada. E aí ele começa a ter gordura inflamada e começa a inflamar também o fígado. Então é aquele cara bonitão, todo fortão, mas meio cheinho.
E aí você faz exame do rim dele, tá alterado, você faz exame do fígado e tá alterado. E ainda bebe para fechar. E não quer parar fora, nada. O cara parece saudável, mas por dentro... Ele não quer ajustar a dose do hormônio, que não é em uma semana, é pelo menos 30, 40 dias isso. E ele precisa tomar mais água e precisa falar com o médico dele. Se ele não voltar no médico dele, é só o personal que está passando o hormônio, a medicação, ele não quer procurar um outro profissional, ele precisa. Eu faço uma parte, mas eu tenho uma equipe para dar estrutura. É importante. Doutor, queria te agradecer a sua presença aí. Já deu para explanar um pouco aqui sobre o mundo sobre cirurgia plástica. Isso, exatamente. Aqui eu vejo que o senhor, além de ser um grande profissional, é um grande entusiasta, né? Leva isso como uma filosofia de vida, né? É importante a gente ser muito claro, transparente para o nosso cliente. Eu tenho que pensar como vocês. O que eu gostaria que me entregassem se eu fosse lá num consultório de um cirurgião plástico. Então eu tenho que pensar como vocês. Quando eu começo a pensar dessa forma, o sucesso é inevitável. Exatamente. Doutor, faz o pitch aí para essa câmera aqui, fala aonde te encontrar, por que te procurar, para o público saber aqui que... Olha, vai ser muito mais fácil para você me seguir em rede social. doutor.Márcio Morrone. Lembra do Bruno Marrone, só que não é Marrone, é Morrone. E aí você não vai esquecer. Mas digita tudo. Devido a eu postar os meus resultados antes e depois, tem um pouquinho de bloqueio da rede social. Então digita doutor.Márcio Morrone. Você vai ver comentários, você vai ver prova social de clientes meus, você vai ver muitos resultados. São mais de 150 resultados postados. Já existe a normativa de liberação do antes e depois. E a gente faz isso com muito entusiasmo, mostrando de forma clara, com 5 dias, com 10 dias, com 30 dias, com 6 meses, com 1 ano, para você ter uma noção de como que é todo o processo e como que nós entregamos o nosso resultado. Pessoal, então, pensou em cirurgia plástica? Márcio Morrone, especialista. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez agradecer a presença de vocês, do Dr. Márcio aí que se dispôs aí um pouquinho do tempo dele corrido para conversar com a gente. E em breve aí, talvez um podcast do Márcio, não sei, a gente está ainda planejando aí, né, Pode ter Márcio? certeza que a gente vai trazer muitas informações aqui para vocês. Eu quero trazer muitos colegas. O meu objetivo é trazer pessoas da minha equipe e a gente fazer entrevista com eles, porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma equipe muito grande. E trazer também prova social, né, para mostrar a realidade do... Vou trazer assim, talvez uma obra de arte aqui. sua, né? Com certeza. Se vocês deixarem aqui, a coisa vai fluir muito bem. Bacana, Márcio. Mais uma vez te agradecer pela sua presença, tá? Agradecer a presença do público aí que vai estar acompanhando. A gente vai deixar na legenda desse episódio o Instagram do Márcio lá para vocês acompanharem as redes sociais deles. E em breve, se tudo der certo, vão ter um podcast aqui que vai falar tudo sobre isso. Vai falar só sobre esse mundo, né, Márcio? Com toda certeza. Eu acho que é importantíssimo para você, mulher, que busca o seu autocuidado. Isso é extremamente importante e relevante. Um abraço para todos vocês. Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por acompanhar esse episódio. Se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho de notificação. Então tá, obrigado mais uma vez. Abraço, fiquem com Deus.